E vamos de mais um resumo semanal de Chocolate com Pimenta para você ficar por dentro de tudo que irá acontecer nos próximos capítulos. Mas antes, deixa nos comentários qual é o seu casal favorito. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral. Ana Francisca vai até o hotel para tratar de negócios e acaba encontrando com Danilo. É claro que ele fica surpreso e se lamenta por ela não ter conseguido ir no encontro dos dois. Ana confessa que teve alguns problemas na fábrica. Fica comigo. Depois desse pedido fofo, como recusar? Só que a Aninha já tinha marcado um outro compromisso com seus futuros sócios. E isso não é problema nenhum para Danilo, já que ele faz questão de esperar. Mesmo Ana Francisca dizendo que vai demorar, que não tem problema, já que encontrou com ela, ele não quer deixá-la escapar novamente. Em seguida, Ana acaba se encontrando com seus futuros sócios. Além de jantar, eles vão tratar de negócios e decidir o futuro da fábrica. Margot está fazendo de tudo para que soltem Guilherme da cadeia, e ela acaba ameaçando o delegado, dizendo que vai contar para a cidade inteira que ele usava ceroulas de bolinha quando era jovem. É claro que Terêncio fica de boca aberta dizendo que a sua mãe era pobre e juntava retalhos para fazer suas cuecas. E se ela contar, ele acaba prendendo ela. Isso não é problema para Margot, porque ela também conta tudo isso durante o tribunal. Terêncio, sem muita alternativa, não quer tratar desse assunto em sua casa, mas pede para Margot ir até a delegacia. Margot diz que vai no dia seguinte, bem cedo. Ana Francisca fica um pouco mais aliviada ao saber que os seus futuros sócios não perderam interesse na fábrica. Ismênia gostou muito dos bombons da fábrica, mas para ela ter um crescimento maior teria que levar para uma capital maior como São Paulo. E é exatamente isso que Ana Francisca quer, tirar a fábrica da cidade. O problema é que ela não tem como mostrar os números, já que Reginaldo foi demitido. Só que Ismênia garante que tem uma solução para tudo isso. Dr. Paulo tá fazendo de tudo para se aproximar de Lili, mas ela pede para ele não confundir as coisas, já que os dois trabalham juntos e ele é o chefe dela. Dr. Paulo garante que não quer confundir nada, mas se oferece para levar Lili até sua casa. Quem tá realmente abalado é Beto, já que Selma preferiu sair sozinha. E Vera aconselha o rapaz ir atrás dela. Ana Francisca fica surpresa ao saber que Danilo esperou por ela depois de sua reunião. Mais surpresa mesmo ela fica ao saber que ele tinha reservado um quarto no hotel para relembrar os velhos tempos. Tá louca? Sabe o que deve fazer com essa chave? Engula! Danilo acaba sendo grosseiro com Ana, perguntando se agora ela vai dar uma de santa, já que foi ela quem marcou o encontro da primeira vez. O que ele não entendeu que Aninha tinha marcado o encontro para os dois se acertarem. Danilo não consegue entender porque Ana ficou aborrecida, já que ela é uma mulher casada, teve um filho, viúva, é muito experiente. Aninha se lamenta muito de ter se encontrado com ele novamente. Danilo pergunta se agora ela vai fazer de santa, depois que deu o golpe do baú. Depois dessa, Aninha não se dá o trabalho de responder, mas garante que ele sabe muito bem o que fez com ela e sai deixando o Danilo falando sozinho. Dr. Paulo tenta beijar Lili, mas ela não deixa, já que nunca beijou ninguém e não tem namorado. Só que ele lembra muito bem quando a moça diz que tinha um namorado e ele era noivo. Lili até pede desculpas dizendo que inventou tudo isso. Na verdade, ela é uma moça muito pura, não é que Dr. Paulo acredita que realmente ela é um anjo? Em seguida, ela dá de cara com Danilo, que faz questão de dizer que estava esperando por ela. Só que Lili é tudo menos boba e muito menos ingênua. Ela sabe que ele não estava esperando por ela. Só que ele acaba provando dizendo que tem uma chave de um quarto para os dois ficarem mais à vontade. Lili, sem pensar duas vezes, diz que vai na frente e ele vai atrás. Beto realmente foi atrás de Selma, mas ele vê o que não quer, já que ele vê Selma beijando Maurício. Danilo não consegue ficar com Lili e se desespera, pois Ana Francisca não lhe sai da cabeça. Margarido manda Timóteo vigiar Márcia, deixando a moça furiosa. Terêncio concorda em soltar Guilherme. Ana Francisca promete ajudar Celina a não se casar com o Conde Klaus. Danilo vai até a fábrica exigindo falar com Ana Francisca, mas ela recusa dar atenção pro rapaz. Timóteo tenta expulsar Danilo e eles começam uma briga. A confusão só piora, já que a fábrica inteira resolveu participar.
Aninha fica muito irritada com o Danilo, afinal tudo começou por causa dele. E ela também tá com um bolo na cara do rapaz, que não deixa barato e retribui a gentileza. Quem fica bem zangado é Margarida e Timóteo, junto com os outros rapazes, tentam jogar Danilo no caldeirão de chocolate. Quem não deixa é Tonico. Sendo assim, vão até o meio da praça e jogam Danilo no rio. O problema é que Danilo não sabe nadar. A confusão só aumenta já que a cidade inteira resolveu aparecer. Vivaldo, na tentativa de ajudar o sobrinho, lembra de um pequeno detalhe: ele também não sabe nadar. É aí que Ana Francisca pede pro primo Timóteo, o mesmo que jogou o rapaz, salvar a vida do Danilo. Já fora do rio, Olga quer saber o porquê que o namorado estava na fábrica. Em seguida, já em casa, Bárbara questiona o sobrinho a mesma pergunta. E ele vai ter que dar explicações para Olga. E não é que a solução aparece? Já que Bárbara mais uma vez salva o sobrinho. Ele foi até a fábrica de chocolate encomendar o bolo de casamento. Olga, como sempre, acaba acreditando em tudo. Guilherme novamente pede para Celina fugir com ele, ainda mais agora que ela está prometida para Conde Klaus. Mas Celina pede para ele ter um pouco mais de paciência e garante que Ana Francisca vai ajudar os dois. Padre Eurico fica horrorizado com os modos de Bernadette e decide que ela precisa de uma amiga para aprender a se comportar. Bárbara chega no salão de Márcia dizendo que encontrou um fio de cabelo no paletó do marido e ela tem certeza que é da sirigaita que o marido está saindo. Márcia ainda diz que a mulher pode não ser uma sirigaita, só que Bárbara quer descobrir quem é essa mulher. Já que a Márcia trabalha no salão de cabeleireiro, fica mais fácil de desvendar pela cor do cabelo. E não é que Bárbara percebe que o fio é igual ao cabelo de Márcia? Márcia tenta dar uma enrolada na Bárbara dizendo que vai ajudar a amiga. E olha quem tá na janela olhando todos os passos da cabeleireira. É ele mesmo. Já que Danilo não consegue pensar em outra pessoa a não ser Ana Francisca, Guilherme aconselha o amigo a terminar o noivado com Olga. Margarida afirma para a sobrinha que concorda que ela venda a fábrica, pois acha que ela deve se afastar do Danilo. No meio do caminho, ele diz que não vive muito bem com a esposa, cada um dorme em um quarto separado. Ele só não se separa para evitar um escândalo com seus eleitores. Mas ele não vive muito bem e feliz com a esposa. É claro que Márcia fica cheia de esperança e acredita nas palavras desse safado. Ela acredita que se ele separar da esposa, pode ficar com ela. Vivaldo até tenta se aproximar de Márcia, mas ela pede para ele esperar. Se ele tá tão apegado assim, ela quer uma prova de amor. E Márcia pede uma joia, já que ela viu na revista que é muito chique. Quando o homem está apaixonado, dá uma joia. O que Márcia não contava é que Timóteo estava passando próximo do local e escutou a sua voz. Danilo avisa que precisa conversar com Olga, mas ela se insinua para ele, deixando-o perturbado. Não é de hoje que Olga está tentando marcar o seu casamento com Danilo, afinal foram 7 anos de noivado. Só que ele não está com o mesmo pensamento que a moça, tudo que ele mais quer é terminar. Ele tenta conversar sério com Olga e ela começa a se insinuar para o rapaz. Danilo começa a aproveitar da situação, só que Olga sempre sai na melhor parte. Em seguida, os dois vão para o quarto. Ela até faz a sonsa perguntando qual era o assunto tão importante. Mas para que Danilo vai falar? Afinal, ele só consegue pensar nas pernas de Olga. Começa a cheirar o pescoço da moça, começa a descer, é aí que ela pede para ele parar. Se quiser, vai ter que marcar a data do casamento. Olga tá querendo saber que assunto tão importante Danilo tem para falar com ela. E é aí que ele começa a dizer que está em chamas. Como é que ele pode pensar em assunto importante? Ele acha que está até com febre. Só que Olga insiste. Danilo começa a fechar as portas e começa a dizer que está na hora dos dois terminarem. Olga, nada boba, finge um desmaio. Enquanto isso, na casa do rapaz, está toda a família de Olga esperando pelo Danilo. Afinal, a data do casamento precisa ser marcada. Bárbara fica até sem graça, já que o seu marido não está em casa. E o combinado era todo mundo junto. Terence lamenta muito essa demora em marcar a data do casamento, afinal, essa altura do campeonato, Olga já era para ter filhos. Bárbara fica sem saber o que dizer, afinal ela não sabe onde está o seu marido. O que Márcia não contava é que Timóteo estava passando próximo do local e escutou a sua voz. E é claro que ele vai verificar se realmente é sua prima.
Os dois ficam desesperados até porque Márcia pensa que vai ficar mal falada e o pior, não ganhou nenhuma joia. Mas o que o prefeito tem medo mesmo é do escândalo e arruinar com a sua carreira política. Ele acaba prometendo dar uma joia para Márcia, mas para isso ela vai ter que seguir todos os seus passos. Nisso aparece Timóteo. Vivaldo garante que estava sozinho. Ele chega até a ficar um pouco nervoso, afinal ele é o político da cidade e exige respeito. Timóteo, coitado, acaba acreditando. Timóteo chega em casa comentando com a avó que o seu tio Margarido deixou ele responsável por buscar Márcia todos os dias no trabalho. Só que quando ele chegou lá, ela não estava mais. Ele fez o mesmo caminho e também não encontrou a Márcia. Ele pergunta para a avó se Márcia já está em casa, e Carmen diz que não. Ela ficou de conversar com o Margarido, já que achou bem estranho o sumiço da neta. Olha só onde Márcia está, só esperando o primo ir embora para sair debaixo do carro de Vivaldo, onde estava escondida. Quem se surpreende é Marieta ao chegar em casa e dar de cara com Danilo no quarto da filha. Só que Danilo afirma que os dois estavam lá embaixo quando Olga começou a passar mal e ele levou a moça até o quarto. Elias, uma criança muito sincera, diz que ele não tem força para isso e percebe que a irmã abriu os olhos. É aí que Cássia tenta tirar Elias do quarto. Marieta tenta acordar a filha e ela acorda fazendo de sonso, dizendo que tá muito tonta. Danilo até tenta falar, só que a Olga diz que não está com condições. Nisso, ele diz que volta mais tarde. Em seguida, ele vai conversar com Guilherme. Guilherme está muito preocupado, afinal, Celina ainda não se decidiu se vai fugir com ele. Ela ainda tem esperança que Ana Francisca vai ajudá-la. Danilo acaba de ter uma excelente ideia. É exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai fugir da cidade justamente para não ter que se casar com Olga. Ele vai até o sítio dos seus pais, mas antes ele precisa resolver uma situação. É aí que Guilherme pergunta se ele vai perdoar a Aninha. Vai perdoar a Aninha por ter dado o golpe do baú e ficar com ela. Já Margarido, que está bem interessado em Dona Mocinha, pergunta para ela se ele pode visitá-la de vez em quando, e é claro que Dona Mocinha permite. Márcia garante que ficou esperando Timóteo no salão e ele não apareceu. Graça acaba incentivando Olga a fingir que está doente cada vez mais, assim Danilo fica com pena e acaba marcando a data do casamento. Não é que Olga adorou a ideia da amiga? Celina que se cuide, já que Conde Klaus vai continuar fazendo as suas visitas indesejáveis até a moça marcar a data do noivado. Nisso, Celina diz com todas as letras que não vai se casar com esse velho lambão. O problema é que ela não tem alternativa. O pai perdeu ela na mesa do jogo. Mesmo ela dizendo que não é escrava para ser perdida em uma partida de baralho, Conde Klaus está pouco se importando, já que ele tem um documento que mostra que Reginaldo, além de perder o dinheiro da fábrica, perdeu a casa, e se ela não se casar com ele, ele vai fazer questão de cobrar a dívida e vai expulsar de casa a irmã, o pai. Então ela não tem outra alternativa a não ser se casar com ele. Eu preciso falar com você. Venha, vem cá. De jeito nenhum. E se eu disser que eu te amo? Danilo avisa que não vai embora até que Aninha fale com ele. Ele insiste diversas vezes e Aninha é irredutível, até que ele começa a gritar. Ela, com medo de acordar toda a cidade, acaba descendo. Eles começam a falar do passado, já que Danilo não consegue entender o porquê Ana Francisca casou com Ludovico. Só que Aninha também acha que Danilo sabe que ele que é o pai de Tonico e que ajudou a derramar aquele balde de tinta na cabeça dela no dia da formatura. Mas antes que os dois comecem a brigar, a paixão fala mais alto. Eles até começam a dançar no coreto da praça. O problema é que Jezebel viu e não quer deixar os pombinhos serem felizes para sempre. Ela vai dar um jeito de atrapalhar, como sempre. Se uma coisa que Vivaldo não tem, é noção. Ele acaba dando em cima de Ismênia, só que a moça não deixa barato e dá um fora no prefeito. Em seguida ele vê Danilo junto com Vinhovinha em um maior clima de romance. Em seguida, os pombinhos querem mais é ficar juntos e rola até um beijo.
No dia seguinte, Aninha, toda feliz, vai correndo pro sítio contar tudo pra avó. Afinal, Dona Carme tinha orientado Aninha a ter um pouco mais de paciência para ver qual que seria a reação do Danilo, já que ele foi atrás dela, se declarando. É claro que Aninha não esconde a sua felicidade. Carmen quer saber se Aninha contou pro Danilo que Tonico é filho dele e não do velho Ludovico. Aninha ainda continua achando que Danilo sabe de tudo, afinal ela contou tudo pra Bárbara. Danilo também não esconde a sua felicidade, diz ao amigo que a noite foi mágica. Guilherme logo vê que Danilo está completamente apaixonado e orienta o amigo a ir falar direto com Olga. Afinal, os dois estão de casamento marcado. Danilo dá a desculpa que até tentou conversar com a Olga, mas ela acabou passando mal e ele não conseguiu falar. Jezebel não suportou a felicidade de Ana Francisca e decidiu impedir o namoro dela com Danilo. Timóteo desconfia que Márcia está fazendo alguma coisa errada. Ana Francisca garante a Celina que vai pagar a dívida de Reginaldo, tudo isso para ela não se casar com o Conde Klaus. Danilo tenta conversar com Olga, mas ela finge estar doente. Na tentativa de ajudar a Celina, Ana Francisca pede para Conde Klaus calcular a dívida de Reginaldo e ele fica bem furioso. Jezebel revela a Olga que Danilo foi atrás de Ana Francisca. Já que o soldado Peixoto faz tudo por ela, ela pede para o soldado mandar um bilhete para Ana Francisca marcando o encontro em nome do Danilo. E não é que Ana Francisca acredita chegando na igreja toda animada achando que vai conversar com Danilo, mas na verdade é com Olga.